Bem, amigos da Rádio Cultura, estou aqui no IDR, Instituto de Desenvolvimento Rural, para conversar com o Jairo Macedo. E um assunto muito importante, porque nós estamos aí no período muito próximo da colheita do pinhão. E o Instituto Água e Terra, o IAT, todos os anos publica uma portaria que proíbe a extração do pinhão nesse período aí do final de março até o início do mês de abril. Mas para explicar os motivos dessa portaria, nós vamos conversar com o Jairo Macedo, que todos os anos faz um trabalho de orientação, de conscientização a respeito do pinhão que nós temos em abundância aqui na região de Guarapuava. Jairo, muito agradecido por receber a nossa reportagem e gostaríamos que você nos falasse sobre essa determinação. Tonico, eu é que agradeço em nome do IDR e das comunidades rurais que sempre nos ouvem e sempre ouvem a Rádio Cultura e as mídias sociais de vocês agora. Tonico, eu primeiro quero te parabenizar e parabenizar a Rádio Cultura por participar dessa campanha todo ano, desse alerta dos acidentes que vem acontecendo exatamente nesse período por conta da colheita do pinhão. É um recurso próprio aqui da nossa região, é praticamente a única região do estado que tem pinhais e que tem, portanto, esse produto, né, que é o pinhão, que nesse período rende, sem dúvida, rende um bom dinheiro para as famílias que têm na propriedade. Tem outros que não têm, mas que obtêm a permissão para fazer a coleta daqueles que têm. Tonico, faz muitos anos que a gente vem fazendo isso, né? Você vem fazendo essa campanha pela rádio, a gente fazendo essa campanha nas reuniões e nas comunidades, e eu não tenho dados aqui, não tenho números que podiam ser obtidos aí na 5ª Regional de Saúde, no Ministério do Trabalho, provavelmente redução que houve de acidentes nesse sentido. Mas eu tenho a percepção de que sim, houve. Quando nós começamos essa campanha, a gente tinha os dados aí de 4 a 5 acidentes por ano, especialmente jovens, adolescentes e jovens que se arriscam a subir nos pinheiros para coletar as pinhas, para derrubar as pinhas, e que têm com frequência acidentes fatais, acidentes que deixam ou matam ou deixam paraplégicos, deixam na cadeira de rodas. Infelizmente, continua, Tonico. Diminuiu. A minha percepção é que diminuiu com a chamada de atenção de vocês da imprensa, da gente trabalhando com as famílias no campo, reduziu, mas ainda acontece. Eu tenho visitado uma família aqui em cima na serra, um casalzinho muito jovem, eu não vou citar o nome aqui, porque não tenho a permissão deles para isso, com filhas pequenas, e que o rapaz insistiu em subir no pinheiro para coletar a pinha e caiu agora, na última colheita. E está lá, já passou por uma série de cirurgias, quer dizer, ele sobreviveu, mas está na condição de sobrevivente, com a coluna vertebral quebrada, cheia de pino, e com várias cirurgias, e ele está imprestável, ele não consegue mais fazer nenhum serviço que exige qualquer esforço físico, que exige movimentação, porque ele não morreu, mas ficou com muita dificuldade, uma deficiência grande de mobilidade, e ele não pode fazer quase nada. Então, eu estou te dizendo, Tonico, o seguinte: depois desses anos todos de alerta, hoje eu tenho uma consciência de que chega de alertar. Eu acho que agora tem que ter um trabalho mais forte. Eu acho que tem que entrar o Ministério do Trabalho nisso. Acho que tem a 5ª Regional de Saúde já faz parte disso. A gente começou com os bombeiros, né, tentando que os bombeiros orientassem como fazer esse trabalho com segurança. E a gente chegou à conclusão já no ano passado de que não existe essa segurança. Não tem equipamento de segurança que evita uma queda se o jovem, especialmente o adolescente e o jovem, insistir em subir no pinheiro. Quer dizer, tem a possibilidade de você ter uma vara de bambu, de taquara, ter uma vara de
de alumínio, que é mais leve, para cutucar as pinhas lá e fazer com que as pinhas caem. Ou o que é o mais correto, que a gente sempre vem falando, que é aguardar o momento das pinhas caírem, a desfalha, como é o nome técnico, para que também não só se colha todo 100% do pinhão, mas que uma parte desse pinhão sirva para a fauna, para a avifauna, os pássaros, para as cutias, né, para os animaizinhos também da natureza, poder contar com esse alimento que é o que eles têm de mais precioso nessa época do ano. Mas, Tonico, o pessoal vai insistir. Então, o que eu quero te trazer esse ano agora de uma coisa nova é o seguinte: as famílias, especialmente as mães, que são as mais cuidadosas, têm que ter pelo menos o seguinte cuidado. O jovem, o adolescente e o jovem que vai insistir em subir no pinheiro, ele vai se acidentar. É uma questão de tempo, vai ser esse ano, vai ser o ano que vem. Enfim, a gente tem acompanhado aí vários que fazem isso e é fazer um sorteio, quem que vai ser desse ano. Então, no mínimo, Tonico, não é para ser irônico, não, estou falando com muita seriedade isso. No mínimo, quem vai fazer isso tem que ter o bloco de produtor, tem que estar emitindo nota, porque se acontecer o acidente e ele não for fatal e ele ficar na cadeia de rodas, ou ele ficar como ficou esse moço lá em cima, que eu estou lembrando, não vai poder trabalhar mais, ele tem que ter pelo menos a previdência, ele tem que ter pelo menos a possibilidade de ter uma aposentadoria, de ter garantido o sustento dele, ou da família dele, pelo INSS. Para isso tem que ter bloco de notas, para isso tem que emitir notas, que pode ser do próprio pinhão, mas eu estou tendo essa convicção hoje para te dizer isso. Quem está ouvindo a Rádio Cultura, quem está ouvindo o programa do Tonico de Oliveira, que sempre faz esse alerta, então, no mínimo, o teu filho adolescente, jovem, ou o teu marido, que vai se arriscar subir no pinheiro, conta com... Ele pode pensar assim: esse ano pode ser eu. O ano passado foi fulano, esse ano pode ser eu que vou cair. Então, no mínimo, tem que ter a sua questão de segurança da previdência em dia. Entendeu? Não tem outra saída. Eu acho que é esse alerta que tem que fazer. Jairo Macedo, e essa proibição da extração do pinhão, nesse período de março a 1º de abril, é justamente para tentar evitar também esses acidentes, né? Sim. E não colher pinhão verde, né? Pois é, o objetivo, né, da área ambiental do Estado, que o IAT representa, é, primeiro de tudo, esse período de defeso, de garantir a continuidade da espécie. Quer dizer, você tem que ter semente, senão não tem novos pinheiros aí. Então tem que garantir a genética, tem que garantir a sobrevivência da espécie, a continuidade da gente poder ter pinheiro e pinhais aqui na região. Segundo é a questão da avifauna, quer dizer, os pássaros que dependem do pinhão para sobreviver nessa época do ano, os animais silvestres que dependem do pinhão para multiplicação, para continuidade, para ter a espécie, a sobrevivência da espécie nesse período do ano. Então, é esse o objetivo. E por outro lado, é uma questão econômica. Pinhão ainda é um produto que rende para aquele que colhe, rende para aquele que compra e revende, e tem muito atravessador aqui que ganha muito dinheiro com pinhão. Sim. Tá? Que compra do jovem que corre todo o risco de subir lá no pinheiro, e aí ele armazena aqui e tem pinhão para ir vendendo durante o tempo. Qual é a posição do Ministério do Trabalho nisso? Porque essas pessoas trabalham em condições sem segurança nenhuma, vão lá praticamente furtar esses pinhões e correr todo esse tipo de risco. Mas está aí uma coisa que vocês da imprensa podem fazer: ver no Ministério do Trabalho qual é a posição disso, porque tem toda a cadeia produtiva do pinhão, né? Desde o proprietário da área ao que vai lá fazer a coleta, aquele que adquire esse pinhão, que faz o trabalho de intermediação aí do pinhão para reunir uma quantidade grande para vender para Londrina, para Curitiba e tal.
todo mundo ganha com isso, ganha algum dinheiro com isso. Mas quem que se responsabiliza pelo jovem que está lá agora praticamente sem condição de trabalhar? Quem que se responsabiliza por isso? Ele vai ter alguma indenização? O poder público vai dar para ele pelo menos uma aposentadoria, um auxílio-doença, alguma coisa assim? Essa é a pergunta que eu deixo no ar esse ano, Tonico, para a gente ir para as mães, especialmente, de toda a região aqui. Cuide para que, se o teu filho vai correr todo esse risco, que ele tenha condição de seguridade social, que ele tenha condição de vir a ter um auxílio-doença, pelo menos. Porque Já passou da hora, como você já disse, né? Esses órgãos fiscalizadores, Ministério Público do Trabalho, próprio Ministério Público também, né? E os órgãos de saúde realmente olharem com mais atenção aí para a safra do pinhão, né? Safra do pinhão é uma coisa característica da nossa região. É só esse Cone Sul aqui do estado do Paraná que tem pinheiro e que tem esse problema que advém dessa questão. Jairo, muito agradecido pelo esclarecimento que você fez e esse alerta é importante. Mais alguma informação, fique à vontade. A gente está fazendo, Tonico, o IDR, junto com secretarias municipais da mulher, da assistência social, fazendo reuniões através de um projeto do governo do estado que se chama Sementes do Bem Viver. O pinhão é uma semente e a gente está aproveitando esses encontros com as mulheres para, inclusive, alertar dessa questão. Tem uma série de temas importantes discutindo com as mulheres. E, Tonico, a gente está chegando a uma conclusão. A gente já tem essa conclusão há muito tempo, mas eu acho que chegou o momento disso acontecer. A gente é um Instituto de Desenvolvimento Rural, o município trabalha com isso, secretarias de assistência social trabalham com isso, mas são as mulheres, as mães que são mais preocupadas realmente com a condição de vida da família e dos filhos. Então, mães, mulheres rurais, se atentem para isso, prestem atenção nisso, evitem que os seus filhos corram esse imenso risco de ficar paraplégico ou de ficar com muita limitação de não poder continuar trabalhando por conta desse risco que vai colher subindo nos pinheiros para colher pinhão.